A paz do Senhor, meus irmãos, vocês não sabem com quem eu estou hoje. Hoje eu trouxe para conversar com a gente a missionária Tassiana Trindade, para a gente conversar, saber um pouco da testemunho de vida dela e principalmente como começou o ministério Mulheres Águias. Então, bora com a gente. Olá, Isa. Para mim, é satisfação imensa, muita gratidão e honra de estar participando, né, dessa entrevista, falando um pouco do meu testemunho, um pouco da minha chamada, da minha vocação e de como surgiu o Ministério Mulheres Águias. Deus tem feito maravilhas e eu espero que venha contribuir com todos os telespectadores. Amém. E não está aí participando conosco. Missionária, a gente sabe que quando uma pessoa recebe essa honra de ser chamada de missionária, de pastor e pastora, os outros irmãos, eles acreditam que aquela pessoa é, é isso. Mas a gente sabe que o termo pastor, missionária, ele é uma consequência de anos de obediência, de fé, de luta, submissão, né? E eu quero saber quem é Tassiana Trindade, povo Tassiana Trindade. É difícil, né? Está sendo Trindade por estar sendo Trindade. Eu acredito muito que Deus ele conhece nossa personalidade. E eu posso dizer que é uma mulher autêntica, né? Corajosa, muito ousada e obediente, muito Obediente. sensível à voz do Senhor. A senhora já teve algum momento que a senhora se denominou não obediente? Eu passei já por essa fase de achar que eu não era filha de Deus. A senhora teve já essa fase? Não, não. Graças a Deus, eu sempre tive aquela convicção que Deus sempre cuidou de mim, sempre estava ali me guiando, me direcionando com pessoas, ambiente, amizades, relacionamentos. Então, eu, mesmo antes da minha conversão, eu sempre tive essa sensibilidade. E esse, eu digo que era um temor da presciência do Senhor, de já nos escolher e saber, né, o que Deus tem para nossas vidas. E sempre tem uma voz interior, né, muitas vezes falando comigo, aqui não é teu lugar, eu tenho coisas maiores, você é preciosa do Pai. E eu acho que o fator também do relacionamento com meu pai, né, biológico, ajudou muito na questão do relacionamento também para com o pai, com Deus. Sim. Né? Então, acho que isso foi muito facilitador e muito proveitoso, e posso dizer que realmente ajudou muito a minha relação com Deus quando tive um encontro, uma chamada com o Senhor, né? E é algo que a igreja, pelo menos eu tenho visto isso, né? Que a igreja tem batido muito essa questão de paternidade, né? Isso. De não, muitos jovens não conseguirem identificar Deus como pai, né? Algo que cuida, que dá amor, que também regra, que também é uma mão de justiça. Acompanha, dá assistência, né? Então, apesar do meu pai na época, né, ser alcoólatra, mas como pai, ele era muito presente, de assistência, de cuidado, de zelo. Então, isso ajudou muito nessa minha descoberta de serva de Deus, filha escolhida. Irmãos, bora agora conversar sobre o ministério, porque eu tô super curiosa. Eu fui para a quarta conferência Mulheres Águias, eu quero saber como foi que começou esse ministério. Esse ministério, Isa, começou justamente no período de pandemia, onde eu estava tratando outro tema, não era esse tema, Mulheres Águias. A princípio, eu estava fazendo lives e o tema era Mulheres Empoderadas em Deus. Mulheres entenderam que é empoderamento, não esse empoderamento de forma distorcida, né? Que a sociedade apresenta, mas uma mulher empoderada em Deus, princípios, valores, propósito. E foi quando eu sentia que não era ainda esse direcionamento, esse tema que Deus queria que eu tratasse, trabalhasse com as mulheres. Então, eu comecei a orar, fazer propósito, uma semana, jejum, oração. E foi quando eu acordei e Deus me deu o tema, Mulheres Águias. Mulheres Águias. Corri, anotei, para não esquecer. E Deus falou comigo, filha, eu quero que você trabalhe neste tema, mulheres águias, porque são mulheres que vão precisar superar nessa pandemia, mulheres que vão passar por luto, por perdas, desempregos,
ressignificar esse momento difícil na vida delas. E são mulheres águias na minha força, no poder da minha renovação. E elas vão ajudar outras mulheres a serem levantadas e comece na questão espiritual dessas mulheres, fortalecendo o espiritual dessas mulheres. Então a senhora começou pela internet. Pela internet. No ano que estava todo mundo desesperado. Justamente. Né? Teve um surto, né, da pandemia. Tava homens, mulheres, crianças, tudo trancafiado dentro de casa. Problemas que não existiam. Justamente, nasceram e os que já existiam cresceram, né, na verdade. Justamente, amada. E eu lembro que tinha dias que eu fazia 5 a 8 lives por dia. Então, assim, o direcionamento do Senhor era muito forte. Alimenta essas mulheres, ajuda essas mulheres, faça as lives. Depois eu fui fazendo algumas outras lives de forma profética, né, com alguns amigos e amigas. E foi quando eu fiz um propósito com Deus, um voto de Senhor, se essas 4 mulheres, ainda me recordo, né? 6 de junho, uma live, ou seja, um lapso de tempo, uma semana, né? Para elas confirmarem a agenda delas lotadas, né? Nas lives também. E se essas mulheres, elas confirmarem essa primeira live das Mulheres Águias, eu sei que o Senhor está nesse negócio. Uma confirmação. E aí, quando eu liguei, elas, estamos juntas, pode contar comigo, tá? Estamos juntas, pode contar comigo. E até hoje elas são grandes parceiras, companheiros, né? Desse ministério. E Deus só tem confirmando, né? Já fazia live antes ou começou nessa época? Não, eu fazia algumas lives, não com tanta intensidade. Certo. E foi quando eu comecei a trabalhar algumas lives com outro tema, né? Anteriormente, que era Mulheres Empoderadas em Deus. E aí passei 1 mês ou 2 meses fazendo essas lives, só que eu sentia que ainda não era o tema que Deus queria tratar, falar com as mulheres. E foi quando começou as lives Mulheres Águias. Depois eu fiz um grupo no WhatsApp, fui adicionando algumas mulheres. As confirmações foram acontecendo, amigas foram ficando viúvas de forma repentina, né? Perdeu o seu esposo na pandemia. Muitas viúvas, órfãs também. E Deus falou, você vai acolher essas mulheres, dar assistência a essas mulheres. Também a questão espiritual. Muitas mulheres fragilizadas, não estavam fazendo mais a obra nas suas igrejas. É um ponto também que eu acho bem interessante, o propósito, né, do Ministério Mulheres Águias. Não é tirar mulheres das suas denominações, dos seus ministérios, justamente das suas igrejas, né? Das suas igrejas, dos seus grupos, mas pelo contrário, fortalecer essas mulheres na fé dela, trabalhar a identidade dessas mulheres na sua fé, como filhas de Deus, como o potencial que elas têm. Temos testemunhos incríveis, depois você está testemunhando aqui o seu livro, né? Mulheres Águias, que foi lançado. Então, tem um testemunho aqui que muito me impactou, que é da Lucimar Rosa, né? Timóteo, Minas Gerais. E ela tinha muita vergonha de evangelizar, tinha muita vergonha de falar do amor de Deus. E através de devocionais que a gente tem todo mês no Mulheres Águias, no grupo do WhatsApp, né? Todo mês a gente tem um tema, Deus confirma, e ali a gente faz uma escala de devocionais, grava os áudios. Ela hoje trabalha com mesa posta, mais de 100 mulheres, então é um testemunho tremendo. A gente de vê o poder de Deus, né? de renovação, Renovação o quanto as mulheres podem contribuir nos seus ministérios, né? Com o seu potencial, ajudando outras mulheres. Agora veja, eu particularmente passei uma fase que eu tinha muita dúvida do meu chamado, né? A gente sempre fica em dúvida no início de será que vai dar certo, né? Será que é isso mesmo? Será que é Deus que está abençoando ou é só fruto da imaginação, só criatividade, né? E eu quero saber se a senhora teve esse momento de insegurança humana, né? Insegurança humana. A gente passa justamente por alguns momentos, né, de oscilação, não digo da fé, mas quando Deus dá um propósito, dá um projeto, a gente sempre realmente fica assim, meu Deus, eu não vai ter condições de fazer isso. Justamente foi o lançamento do livro. Depois Deus falou comigo assim, escreva o livro Mulheres Águias, terceiro ano de ministério, e eu disse, meu Deus, como é que escrever esse livro? E Deus falou, eu quero um livro das Mulheres Águias, um livro
você registrando. Engraçado que Deus manda umas coisas que a gente acha que é loucura, né? Mas E olha, se aí, você pensa isso não vai dar certo, mas dá, viu? Dá. dá. E bota aqui embaixo se você tem esse problema também, porque a gente vai estar orando por você. Amém. E aí deu tudo super certo, né? Falei com o reverendo William Boyd, que já tinha sido canal de bênção para o meu primeiro livro, né? Foi Educação Financeira. E certa atitude para a sua restauração financeira. E eu disse, reverendo, meu amigo, Deus tem uma ordem e eu preciso escrever o livro Mulheres Águias, do Ministério. Ele aceitou? Ele aceitou, né? Com todo Abraçou, o amém. suporte, né? Novamente me ajudou bastante. E eu convidei algumas amigas, algumas mulheres águias, para trazer um pouco esse testemunho para enriquecer, né? Mostrar assim, que é possível superar, é possível trazer a realidade realmente, né? Exatamente. Do ministério, da experiência de cada um aí, tem sido maravilhoso, né? Os testemunhos têm chegado. E eu creio que teremos outras edições com novas experiências, com novos testemunhos. Também temos testemunho de milagres, né? No livro, Amém. de cura, de milagres. Só bênção, né? E aí ele vai confirmando e vai tirando os medos e os anseios, e a gente vai entender que realmente os planos de Deus são maiores do que as nossas limitações. Irmãos, eu tive a oportunidade, a honra de estar cobrindo a quarta conferência Mulheres Águias, que teve como texto base Esté 2,17. E eu quero saber, missionária, de onde foi que surgiu, como foi que Deus, na verdade, revelou esse tema, esse texto? Esse tema Deus falou no anterior, né? Terminou a terceira conferência Mulheres Águias, com 3 dias após. Deus falou comigo, uma nova fase, Esté 2,17, quando ela recebe a coroa para reinar no lugar de pastor. Você já teve dúvida? Ou já tomou posse? E tomei posse, agarrei e comecei a trabalhar o texto, né? Entender o que é que Deus queria falar nesse tema, uma nova fase, um texto bíblico, Esté 2,17. E foi onde eu entendi que a coroa de Esté, ela seria coroada com um propósito não egoísta, mas um propósito que sempre tem um povo, uma geração para você cuidar através de uma coroação, de um posicionamento, de um lugar de destaque que Deus está preparando para você. E ela entender isso tão jovem, na situação de órfão, de pai e mãe, guiada por um tio, e ela entender a responsabilidade do propósito que Deus estava chamando, convidando ela. É verdade. Quantas vezes a gente não fica preso no eu, né? No meu problema, na minha dificuldade. Porque Esther acabou de sair, né? Sua família acabou de sair da Babilônia, do Exílio, exílio. Era órfão, podia se pegar todos os problemas do mundo e ter sacoado o que seria do povo. A ser gente vitimizado, né? é, Coitadinha se vitimizando, não, mas ela dá um exemplo de resiliência, de de força. propósito, de objetivo, né? Claro que Deus levantaria essa pessoa, porque a obra de Deus ela não vai se limitar às vontades humanas, né? Mas quantas vezes Deus não tem lhe chamado e você tem dito não, né? E coisas que eram para você fazer, você está vendo o irmão fazer e muita gente pode até ficar com raiva, ficar talvez com uma inveja, não digo inveja, mas aquela sensação de eu poderia estar naquele lugar, né? Eu também fui chamada e não estou. Então, a gente pode ver isso em Esther, no sentido de que ela obedeceu, né? Não se prendeu aos problemas dela, porque problemas todo mundo tem. Isso. Problemas todo mundo As tem. condições, né? Totalmente desfavorável, a província, o lugar. Então, a gente vê aí que Deus, quando ele quer mudar uma história, ele não precisa de geografia favorável, ele não precisa de títulos, de estudo, de qualificações. Por quê? Porque ele vai se responsabilizar para preparar você para esse momento. Assim como essas jovens passaram por uma preparação. E acredite, né? Vasti, o nome Vasti já diz, uma beleza incomum. Era uma mulher totalmente diferenciada na sua beleza. Mas não é sobre beleza, é sobre propósito. E ela já estava lá naquela posição. E ela não muda E foi aquela posição. retirada. Então, eu acho muito linda a questão de Isa,
a gente pode trazer aí também, né, a importância desses jovens obedecerem conselhos de sabedoria, conselhos que vão te proteger, conselhos Verdade. que já estão te preparando para o futuro, estão te colocando alinhado com aquele propósito que Deus tem para a sua vida. Então, Esther, apesar de ser jovem, quando nós somos jovens, com propósitos, com temor, guardando os conselhos de pessoas que querem o nosso bem, porque o seu tio queria o seu bem, né? Então, quando nós somos jovens e guardamos esses conselhos, nós estamos guardando o nosso futuro. Né? É. E você não perde o foco. E A gente tem visto muitos jovens perdendo o foco também. outro ponto que me chamou muito em Esté é o tempo de preparação. Porque eu estava numa fase de orar por muitas coisas, porque eu queria agora, eu quero agora, Senhor, manda Imediatismo, né? agora. E eu estudei Esté e me preparou durante um ano para se colocar. E quando estava no castelo, que a gente acha que é mil maravilhas, né? Que é Romantiza, né? Aquele romantiza a história de processo Esté. de fé, né? E Deus tem nos dado uma ordem, mas também um momento de preparação. Nos preparar para receber a bênção e as bênçãos vêm com responsabilidade. É Responsabilidade. muito importante esse tempo de preparação, porque é um tempo de maturidade. E eu acho muito lindo porque a Esther, ela não, ela não perdeu o foco. E nem perdeu os princípios, valores e principalmente de guardar o segredo do seu povo. Né? Vamos falar sobre esse tema de romantizar a história de Esther. Vamos, eu gosto muito dessa parte, porque eu vi muita gente falando assim, Esther é uma princesa da Disney, né? É uma plebeia que se casou com um rei, se tornou a mulher mais poderosa. Quem é a mulher que não quer sair do nada e se casar com um rei? Quem é? Eu mesma queria me casar com um rei açoeiro. Mas a gente precisa entender, né, que não é um filme da Disney aquilo ali. Que não é flores o tempo inteiro, que havia uma vigília, uma preparação, e que pós Esté ser coroada, houve empecilhos, houve gente tentando derrubá-la, né? Derrubar o reino. Exterminar, né? Exterminar ela e o seu povo, né? E acho interessante também porque essa questão de quais virtudes você tem para receber um grande propósito, É uma verdade. grande missão, né? Então, você também, antes de querer sair de um anonimato Receber, né? para Tem que saber receber, dar. você tem um jargão, né, que a gente usa muito, para quem está solteiro, né? Ai, seu manda meu Boaz, manda meu Boaz. E certa vez eu estava meditando e Deus falava comigo, filha, não é sobre manda o meu Boaz, é sobre tenha as virtudes de Ruth. Seja uma mulher digna de receber um Boaz. É verdade. Porque eu apresento, eu dou graça diante dos olhos de Boaz e diante do rei Assuero, como Esther alcançou graça diante dos olhos do rei. Porque Deus não vai dar uma Uma mulher jovem generosa, né? abençoada para um homem mundano, nem Isso. vai dar um homem mundano para uma mulher abençoada. Então a gente tem que ver aí se você também pode receber e dar, né? E os propósitos para quais, né, vamos alcançar graça e favor diante de Deus e diante das pessoas. Como Esther, ela alcançou graça e benevolência, né? Há um texto aí, 2,17, Esther 2,17, você pode encontrar a graça de Deus e a benevolência através de Esther, onde ele chegou, né, às qualidades que não estava por trás daquela beleza, toda aquela ornamentação, porque o propósito podia ser feito. Missionária, eu quero agora saber, eu acho que todo mundo quer saber, quem não teve a oportunidade de ir, como foi, né? A quarta conferência, você se preparou, né? Fez alguns jejuns, suas orações, superou as expectativas, alcançou, recebeu alguma palavra, Deus, tenho certeza que isso aconteceu. Então conta aqui pra gente como foi. Eu ainda estou maravilhada, porque realmente Deus fez infinitamente mais do que tudo que eu pude pensar e imaginar. Eu já sabia que seria um derramar de Deus tremendo, né? Deus tinha falado no meu coração.
Com certeza, né? Não, Com eu certeza. ia vivenciar aquilo ali se não tivesse uma preparação de jejum e oração. Até como tema também da conferência, né? Então, uma preparação para receber o Senhor. É, eu fiquei realmente, ainda estou maravilhada. Eu posso resumir, amada, tudo. Eu vi a mão do Senhor em cada detalhe, através de cada amiga, cada um que estava ali cooperando, ajudando. Você também tem uma importância muito relevante, né? Eu que Essa agradeço. cobertura ali daquelas vidas, aquelas mídias, né? Com a Vivian, né? Com a William. E só tenho a agradecer tudo que nós experimentamos nesse dia de conferência e resumir, podia resumir em 3 palavras. Graça, uma graça de Glória a Deus, Deus. derramada de Deus poderoso. Honra, né? Devemos ver realmente, nitidamente, a honra de Deus, cada detalhe da conferência. E sobrenatural. Amém. Realmente, o nosso Deus é um Deus que faz de forma sobrenatural, sai totalmente fora do natural, das nossas expectativas humanas. Olha, eu fui para a quarta conferência, né? Como eu já disse a vocês. Eu garanto a vocês que o que aconteceu não foi construído por mãos de homens. Foi. Né? Agora a missionária conta aqui um segredo, uma fofoca cristã, né? Para edificar os irmãos. O que a senhora está preparando com Deus para essa conferência? Meu Deus, Deus já deu tema da quinta conferência. Amém. Confirmou, reafirmou, né, que nós resolvemos de confirmações. Glória a Deus. E muita expectativa para a quinta conferência Mulheres Águias. Já temos o mês, viu, gente? Será o mesmo mês de outubro. Não fique de fora, depois vão estar lançando aí a data, né? Informando a data para vocês, mas o mês já está definido, outubro. Será o mesmo mês de outubro de 2025. E o tema, Lucas 10, 42. Seja como Maria, escolha a melhor parte, porque essa não será tirada da nossa vida. Eu ouvi um amém daí, irmão, porque eu ouvi Eu por acho que eu aqui. ouvi um amém, um glória a Deus rajado aí, em nome de Jesus. Irmãos, olha, nossa mesa de fé dessa semana está chegando ao fim, mas ainda não acabou. Infelizmente, algumas mulheres águias não puderam estar aqui conosco, mas a irmã Ruby, ela tem uma mensagem muito especial para a missionária Ai, Cassiana, meu surpresa. Deus. E vamos assistir, vamos Pode assistir. chorar. Só Olá, mulheres águias. Eu venho aqui no final da tarde de hoje, né? Essa segunda-feira, falar para vocês como foi extraordinário ver o trabalhar de Deus, a presença de Deus nessa conferência, quarta conferência Mulheres Águias. A cada ano o Senhor tem nos surpreendido. E quando a gente viu que todas estavam numa só conexão, não é? Ligado no céu, o Senhor trabalhou a nosso favor e nós sentimos a presença do Senhor. E Deus a cada ano nos mostrando que precisamos ser essa mulher águia, com visão de Deus, a buscar a presença do Altíssimo, a viver uma nova fase em Deus. Então, venho aqui agradecer a Deus e agradecer aí, né, a nossa missionária, Tassiana Trindade, nossa capitã, que tem trazido essa essência para nossas vidas, de estar na presença de Deus, buscando dele tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Que Deus abençoe a todos, todos na paz, em rapaz, nome de tá vendo? Jesus. Sempre me surpreendendo e tirando minhas lágrimas, né? Realmente, quando a gente vai revivendo tudo que Deus fez, né? Desde os preparativos, das amigas que sempre estão ali, vamos juntar-se, pega no arado, e a gente vê a recompensa, né? Dever cumprido, muitas mulheres edificadas, abençoadas. E quando é a próxima, Tássia? Próxima estaremos aqui com você. Então, Em nome do Senhor. a gente fica muito grata, né? Tudo que a gente vivenciou ali de luta, dificuldade, de choro, também não é só momento de alegria, né? Mas também tem momento de, meu Deus, me ajude, me dê graça, renove minha força, né? Tá chegando o dia, me ajude. Deus apresente pessoas, conexões. E que quando eu conheci essas maravilhosas, Isa e a sua mãe. Então, só gratidão, só agradecer e saber que a gente está no caminho certo, no propósito do Senhor para nossas vidas. Amém. Quero Rapaz, agradecer fiquei sua muito emocionada presença agora. hoje. Foi muito edificante. Tenho certeza que o pessoal daí adorou, né? Amém.
foi uma palavra realmente de Deus, uma mulher de Deus, levantada por Deus, Amém. com um Glória a ministério Deus. firmado em Deus, isso é muito importante. Verdade. Muito Só importante. agregando, abençoando, né? Nada de segregação, nada de divisão. Só abençoando e fortalecendo umas às outras. Ajudando essas mulheres no seu potencial. Irmãos, nossa mesa de fé vai acabando por aqui essa semana. Mas olha, se inscreve, curte, compartilha, porque a dose de Deus, quando ela é realmente de Deus, ela tem que ser distribuída e ela tem que abençoar outros irmãos também. Então é isso. O cheiro, a gente vai ficando por aqui. Ai, meu Deus do céu. Já puxou tanto minhas orelhas, Eva. Olha, isso não. Isso é coisa de mãe mesmo.